Quando eu assisti The Hug Me I'm Scared pela primeira vez, eu senti que estava vendo algo especial. Me fez ver o valor de criar e poder fazer isso com amigos e diretamente pra internet. E ter o apoio do meu público, porque eles estão lá pela arte que eu tô fazendo. Revendo futuramente, esse amor só continuaria a crescer. E agora, com o cérebro um pouco mais desenvolvido, eu consigo pôr em palavras mais interessantes o que ressoava comigo. E o que cada episódio me fazia sentir. O que alguns chamam de interpretação de texto. E por mais que eu ame fazer e ver isso, é meio raro se ver isso tratando de The Hug Me I'm Scared. E por que disso? Sendo justo, não dá pra esperar que tratassem The Hug Me de uma forma diferente de outras coisas de terror. Ele mesmo tirou proveito de ser associado a isso, como se tivesse uma história secreta por trás de tudo. E é meio óbvio que se as pessoas consomem algo sobre uma obra, elas querem um conteúdo conveniente, fácil de se digerir e que agregue quando elas revisitarem a obra. E se tratando de coisas que nasceram já na internet, elas são muito mais cobradas nessa necessidade de que o conteúdo sobre tenha que ser pragmático e explicativo, como se fosse um enigma a ser resolvido com uma resposta pré-definida. E por conta disso, esses conteúdos acabaram nunca sendo sobre como a série faziam essas pessoas se sentir. Eles nunca falavam sobre como eles interpretavam a obra. Eles só ofereciam evidências que automaticamente invalidavam qualquer senso de interpretação, porque partia do pressuposto de que não são coisas a serem desafiadas, e sim fatos a serem aceitos e que têm valor na própria face deles. Não era um interesse em dialogar as questões deixadas em aberto pelos criadores, era uma tentativa de linearmente colocar em pontos e lógica o que a obra estava se tratando sobre dentro do próprio universo. Em resumo, eles nunca falavam de como se sentiam. Não era algo que partia do individual, como quando eu vejo um amigo falando por que gosta de um jogo ou de um desenho. Eram conjuntos de posts do Reddit sem face ou sentimentos, focando em coisas do fundo para explicar uma realidade que existe somente em segundos pausados e prolongados. A criação é a partir dessas desconexões e reconexões feitas como se a série fosse um quebra-cabeça a ser montado. E, olha, eu entendo como pode ser divertido interagir com arte dessa maneira. Eu também assisti os vídeos de FNAF do MatchPat, mas chega um ponto que você tem que começar a ver arte não como um desafio, e sim uma extensão de um ser humano no mundo. Logo, uma extensão também de você. Eu sei, parece loucura. Como pode algo seu estar em algo que talvez você nem conheça ainda? Bom, está lá, mas só quando você se esforça pra ver. Não como um quebra-cabeça, mas como um espelho neblinado. Limpar ele seria digerir a obra e entender não que a história secreta por trás e o plano das coisas não faladas revela, e sim a história que é contada, as coisas que são faladas e o que é mostrado, e principalmente o que elas fazem você sentir. Então vamos falar de The Hug Me I'm Scared, e eu digo, realmente, falar de The Hug Me I'm Scared. O primeiro episódio da série começa com a sequência de gravação da casa dos carinhas, e logo em seguida a gente vê eles sentados na mesa, pouco antes de começar um número musical, presente em todos os episódios. O dessa vez é sobre criatividade, e Deus sabe o quanto já se falou sobre ser uma crítica a programas infantis e coisa e tal, mas acho que é um pouco mais que isso. O problema aqui não são resultados de uma má conduta e como esses personagens são ensinados, é na verdade o oposto. Os professores acham que estão ensinando algo certo, e os caras seguem de boa vontade a onda dos professores, se curvam às suas vontades até quando são meio que impossíveis, e até quando falham e são repreendidos por nenhum motivo aparente, eles ainda continuam a tentar se encaixar no que são exigidos a eles. Porque o que mais eles fariam, certo? É bem fácil associar o episódio com como escolas ensinam, especialmente se tratando de arte, ser criativo da forma certa, que basicamente significa de uma forma que não realmente desafie nenhuma instituição pré-estabelecida que pode ou não ativamente piorar as condições de vida de sua comunidade. E mais de uma boa iniciativa, empregada do mês, agora seu salário vai ser 0,0005% maior do que antigamente, enquanto eu compro um novo iate. Blá blá blá, crítica ao capitalismo, se acostume, vai ter mais. As escolas e seus educadores, em maioria, não se preocupam em te ensinar a aprender ou estudar, e sim a decorar e seguir certas regras. É um modelo para gerar trabalhadores que não pensam por si só obedecem regras. E é nessa lógica de adequações e proibições que essas figuras professoriais se apresentam e infiltram na casa desse trio de amigos, gerando um desamparo grotesco que resulta na quebra do próprio universo ou no fim da vida deles. É uma metáfora perfeita para ser forçado em um meio. A forma como o caderno tenta se aproximar dos alunos se associando com algo trendy, como cabelo colorido, mas quando confrontado com o fato de que isso não é algo com o que os alunos se conectam, ele não consegue prosseguir para defender sua posição com um fundo de verdade, falando talvez sobre como o cabelo dele é uma forma dele se expressar. Isso porque não é genuíno, não é verdadeiro, é uma farsa. Ele, no lugar disso, consegue somente reafirmar o que a funcionalidade desse artifício deveria ser.
Nessas escolas ainda existem aulas de arte, existem aulas de história e apreciação a essas coisas tão valiosas, mas é somente permitido existir por essa faixa muito estreita de apreciação pelo passado. Eu não acho que exista alguém aí que considerava a aula de arte uma aula de verdade, pelo menos não no mesmo nível de, por exemplo, de matemática. E isso é justo. Matemática é difícil e importante, e arte girava mais em torno de pintar algo com tinta. Mas se vocês não forem, eu peço que tentem entender a mente de uma criança artista, que é obrigada a ver arte como algo a se apreciar somente do passado e de forma bem específica, porém que também é forçada a vê-la como somente uma forma de perder tempo. Ela é importante ao mesmo tempo que não poderia ser menos importante. O resultado dessa dissonância cognitiva é, claro, uma quebra na própria realidade. Existe essa transição onde eles crescem, e o que eu vejo disso é que essas crianças que acabam seguindo o caminho da criatividade excessiva e fora dos moldes se tornam essas criaturas estranhas, pavorosas e criadoras de arte macabra e não sagrada, propositalmente assustando qualquer criança a ser de fato criativa e não procurar pertencer. Now let's all agree to never be creative again. A esse ponto eu sinto que os episódios do programa de The Hug Me I'm Scared, seja ele existente dentro do próprio universo ou não, isso não importa, se desenrolam muito como Cautionary Tales, que são meio que histórias de prevenção, que ensinam uma moral por fazer um personagem da história se ferrando ou caindo em algum esquema maligno. O exemplo do que seria uma Cautionary Tale é a história do menino e o lobo. O menino travesso fica gritando que está sendo atacado por um lobo, daí a vila vai ao resgate dele só pra descobrir que nada tinha acontecido. Até que um dia realmente aparece um lobo. O menino grita por ajuda, mas como ele já tinha feito isso várias vezes, ninguém acredita e ele acaba sendo morto pelo lobo. Por essa lógica, os professores desses episódios são criaturas que trazem dor e morte enquanto que ensinam sobre coisas não sagradas. E seus alunos são mais punidos do que realmente ensinados alguma coisa. Sabe, coisas do tipo, não seja um artista vagabundo, ou que a tecnologia só vai ser usada para lavagem cerebral. O episódio em si foca no tempo, mas é mais interessante pra mim a forma que eles abordam um tema tão complicado do que realmente é na sua superfície. Me lembra muito alguns shows de antigamente de ciência que abordavam assuntos que hoje em dia são amplamente debatidos, como gênero e sexo, tendo que se limitar a um formato bem mais universal. Só que o que nesses shows antigos era uma falta de tempo e poder político para falar dessas questões, nesse show é algo proposital e feito com malícia, uma limitação que eles escolheram colocar lá. Os três caras, quando tentam participar, são repreendidos, e quando não demonstram interesse, também são repreendidos. Tipo, o que é que você quer, mano? Enfim, eu não tenho muito pra falar desse episódio, é mais uma extensão e concretização de comportamentos do que eu já suspeitava no primeiro, mas ele fez isso muito bem. Esse é meu episódio favorito, e é sobre amor. O episódio é claramente sobre cristianismo. É inegável que é um tanto sobre a religião e como ela dita a forma que as pessoas deveriam viver e condenam a quem sai desse estilo de vida bem específico a serem os estranhos, ao mesmo tempo que eles mesmos fazem rituais a uma criatura maior que todos, que criou o universo e nós não sabemos o que é, de onde vem e nem se realmente existe, mas deveremos devotar toda a existência a agradar essa criatura, incluindo, mas não limitado, a matar pessoas que discordam disso. Eu entendo, cristianismo pode ser bem estranho e tal, mas acho que o foco do episódio é bem mais interessante do que isso. É mais sobre como nós usamos a linguagem e como valores caem no meio disso. Ações não correspondentes que são normalizadas nesse meio com um valor cômico, mas que carregam por cima disso um valor narrativo, por satirizar e criticar a própria hipocrisia da existência de pessoas devotadas de uma forma tão escrota a uma religião que deveria ser sobre amar o próximo ou algo assim. O ponto alto do episódio pra mim é quando ele decide escancarar isso tudo de uma forma meio brilhante. Ele introduz esse conceito, o amor, que como um cara bem esperto já colocou, é meio que uma forma secular de falar de Deus, e atrai as crianças ao que é basicamente um culto. Sendo dito o que fazer e como fazer pelo resto da sua vida pode não parecer tão atraente se estiver muito na superfície, mas acredite, disfarce minimamente e comece a atrair uma galera. Pensar por si mesmo e ser responsável por suas próprias ações é um pouco demais para a maioria das pessoas, e por enquanto tá tudo ótimo. Você tá sendo convidado para ser parte de algo e acaba se entregando a isso, mas aqui que tá o problema sobre cultos. Eles são sobre tirar proveito de alguém, de uma forma bem extrema. É poder sendo performado sobre os outros. No fim, esse episódio pode ser resumido a isso mesmo. É o uso de poder para fazer sentido das coisas, mas não estando no topo dessa lógica, você acaba sendo só mais uma oferenda. Você pode até tentar fazer sentido das coisas nesse lugar e tentar entender o que tá acontecendo e como fazer as coisas, mas ele se alimenta da sua confusão, da sua falta de orientação. É o que mantém os poderosos no topo.
Por isso não importa o quanto ele tente ser parte e fazer o que lhe é dito, ele continua tendo o tapete puxado. E esse é o tal ponto alto que eu tinha falado sobre. Ao tentar ensinar como amar certo, o professor fala sobre reservar seu amor para pessoa especial. E como todo mundo tem uma pessoa especial para ela, e para demonstrar isso, eles contam uma história. This is the story of Michael, the loneliest boy in town. This is the story of Michael, the ugliest boy in town. Ugly and weak, they called him a freak, so he lived on his own underground. He lived on his own underground. He lived on his own underground. You see, everyone has a special one. Even Michael! Essa é só mais uma das séries de ideias sendo apresentadas e ações mostrando o oposto. Mas nessa grande apresentação, onde todos os olhos são voltados à estranheza, essa promessa claramente grande demais que não poderia se esperar qualquer que fosse comprometimento a realizá-la, é revelado o teatro que isso tudo é. E logo depois disso, tendo agora ciência do que está acontecendo, somos jogados a séries de regras ao amor que são tiradas do ar. Um casal hétero dito que foi feito um pro outro e sempre foi assim. É perfeito, é puro e protegido com anel. Tipo, é propaganda cristã, ao mesmo tempo que satiriza praticantes extremistas. E daí, pra quem já tava confuso, surge do nada uma estátua gigante do Malcolm, que é o rei do amor. Pra quem nós fazemos oferendas, mudamos nosso nome, limpamos nosso cérebro e esquecemos tudo o que sabíamos. Tipo, esse episódio é todo sobre computadores e internet, eu acho, ou mundo virtual. E diferente dos outros professores, esse aqui é praticamente um intruso. O episódio tanto não era focado nele, aparentemente, como também já tinha outro computador na casa. Mas esse é bem agressivo na forma de lidar com obter informações, transformando qualquer coisa em uma desculpa para projetar propagandas e tentar tocar no mais sagrado da alma humana, e tirar tudo até sobrar produtos que vendam. Como o próprio computador fala, no mundo virtual existem 3 coisas para se fazer: olhar para gráficos, ter um estilo virtual e fazer uma dança virtual. E em certos momentos esses quartos se transformam, o de gráficos vira nada. Não, sério, nada. E o primeiro quarto dos 3 eu enxergo como sendo sobre a forma de medidas com números que damos a valores que não deveriam depender de números. Likes, curtidas, views e coisas do tipo. Porque no fim eles são meio que exatamente isso. Eles não são nada. E os outros 2 quartos são sobre essa inversão de papel que a internet e o espaço virtual geraram, no que antes era um telespectador passivo e consumidor, agora sendo ele mesmo um produtor em potencial. Esse espaço se tornou sobre atrair e aprisionar o máximo de pessoas possíveis, torná-las necessitadas do nada que eles vendem, porque é assim que o espaço sobrevive. O mundo virtual é claramente maior que isso e tem muito mais a oferecer do que 3 coisas, mas não é realmente disso que a gente tá falando. É sobre essa parte rentável da internet, a parte onde estão as redes sociais, TikTok, Twitter e coisas do tipo. Não é sobre a internet, é sobre produtos. E no fim, talvez o próprio show deles, criado nesse meio intoxicado, tenha já sido condenado a ser também percebido como só mais um produto. Tanto que é tão substituível quanto isso, um produto. E é aqui que nos separamos do formato do show, no que eu reconheço como no seu melhor, e entramos em uma mini jornada expandida sobre o deterioramento do próprio show. Tudo sendo, claro, uma metáfora para como empresas corporativistas pegam ideias criativas e show apaixonados e tornam tudo sobre uma necessidade mercadológica de se encaixar em moldes. E tipo, isso pode gerar uma boa história, mas eu não acho que falam muito sobre isso como uma história, porque nunca me parecem que estão falando disso. Não falam como o capitalismo é o grande vilão em The Hugman I'm Scared. E eu tenho uma pista do porquê. Antes de falar da conclusão que a série tomou e o que eu acho dela, eu queria falar sobre como a internet reagiu pela maior parte ao fenômeno que foi The Hugman. Porque, sabe, sempre existiram historinhas de terror feitas por pessoas talentosas, isso até antes do próprio YouTube. Mas The Hugman levou isso a outro nível, se tratando da produção principalmente. E se até hoje usar do seu nome ainda gera views, na época o que não faltavam eram pessoas falando sobre, especialmente canais de teoria, que como eu falei mais cedo nesse vídeo, focam mais em coisas de fundo e criar uma narrativa mais tangível ao que deveriam ser curtas interpretativos. Eu estaria certo em falar isso sobre The Hugman, se não fosse os últimos 2 episódios. Quer dizer, eu tô certo.
Mais ou menos. As teorias usam da mensagem do show, que eles decidiram tornar o grande ponto de tudo nos finais, pra daí fingir que tudo estava caminhando pra isso desde o começo, nesse mundo secreto e planejado a cada passo. O que não tava? Claro, as decorações podem ser coisas que aparecem mais tarde no projeto, como o pai desse cara ou o dia 19 de junho, mas The Hug Me não ia nem ser mais do que um primeiro curta pra começo de conversa. Eu acho no mínimo particularmente engraçado trazer essa possibilidade à mesa, porque refaz você pensar como esse conteúdo se sustenta. Tipo, a forma que eles colocam é que o Yellow Guy é bulinado pelo notebook no primeiro episódio, porque todo o show é uma punição do seu pai que criou todo esse universo pra torturar o filho, porque uma vez o filho dele viu ele vendo pornô, eu acho. E da forma que eu vejo, nós chegamos a essa conclusão com uma pergunta no começo de tudo. Por que são tão malvados com o Yellow Guy? E por mais que a resposta possa variar e abrir portas pra várias outras coisas que podem sim ser divertidas de se falar sobre, e é mais ou menos o ponto de interpretação, eu sinto também que é tentar ser técnico demais e focar muito nas coisas que acontecem, no lugar de focar mais em como você assiste e como aquilo faz você se sentir. Por essa lógica, parece mais uma tentativa de explicar com certa propriedade sobre o que o show é sobre, no lugar de falar o que você acha que é. Por que são malvados com Yellow Guy? Bom, porque é engraçado. Que tal isso? Não me entendam mal, eu não tô aqui pra falar que quem procura mais sentido a essas coisas são ridículos e estão se esforçando demais. Eu diria que esse esforço é algo bom, mas estão focando nas coisas menos interessantes, pra mim pelo menos. E é por isso que eu acho tão curioso toda essa volta pra ter a mesma conclusão que o show também meio que tem. Como se a teoria do Matt Pat estivesse tão certa sobre todos os acontecimentos quanto o show onde eles acontecem. Que inclusive eu nem acho que a série é tão certa sobre o que é, até bem no final. Porque um projeto em progressão é bem mais difícil de se organizar e imprevisível do que vídeos de teoria fazem parecer. Não é tudo um master plano, as coisas só meio que aconteceram. E tendo em vista a temporada que saiu depois do show, eu tenho bastante certeza que a ideia era manter esses episódios solos focados em um tema só. Mas como era insustentável fazer isso por si mesmos, eles só amarraram tudo com o final do show. E eles fizeram até que um bom trabalho. Mas talvez seja culpa dessa relação intrínseca que The Hug Me criou com a comunidade de teoristas que me fazia recusar ver valor nessa interpretação tão manjada de ser tudo sobre o corporativismo. Que olhando hoje em dia, é bem óbvio que é sobre isso, mas também pode ser sobre outras coisas. Enfim, no final do quarto episódio, o Red Guy tem a cabeça estourada, significando que ele saiu do projeto ou algo assim. Daí nesse episódio é todo voltado de que tem algo estranho. O mundo ao redor desses personagens está se revelando como algo maléfico, bem aos poucos. O que eles achavam que conheciam era uma farsa. Acho que pelo Yellow Guy ser basicamente uma criança, ele não percebe isso tão bem. Mas o Duck é o que mais se torna atento ao quão estranho tudo tá. Então eles recebem uma ligação do Red Guy, que provavelmente quer avisar eles a saírem disso também. Mas acaba sendo tarde demais, e o Duck é transformado em um produto. E eu não sei como falar sobre isso. São os personagens virando produtos depois do criador sair da série e não ter mais controle criativo. É meio que isso. Quando eles decidiram que era com essa história mesmo que iriam acabar tudo, se torna bem difícil enxergar outra coisa. É meio estranho ver um episódio inteiro de um show tão criativo e inovador e não ter muito o que falar sobre. Bem, vamos acabar logo com isso. O último episódio abre com esse mundo abandonado que existe só por nada. Pela necessidade da própria existência, eu acho, condenando as crianças existentes nesse mundo, no caso um em específico. Mas logo cortamos para a conceptualização de todo o show, feita pelo Red Guy. Entediado da mesmice do mundo capitalista que suga a alma de seus trabalhadores que não passam de números, não indivíduos com sonhos e vontades, ele foge e arrisca em viver da sua arte. What's your favorite idea? Mine is being creative. E obviamente é vaiado assim que apresenta sua ideia pro mundo. Mas uma pessoa entre a multidão decide apoiar esse sonho para poder vender e ganhar dinheiro em cima, é claro. Mas o Red Guy, vendo que sua arte foi corrompida pelo capitalismo, decide dar um fim a isso tudo e tira da tomada. Agora dando vida a um mundo onde as coisas são em uma menor escala, com menos dinheiro, mas sem uma agenda sendo empurrada por trás disso tudo. Simplesmente arte, na sua forma pura, ou alguma coisa assim. A grande questão de Don't Hug Me, I'm Scared é que não esconde uma história secreta de terror. Tudo que trata sobre é bem na cara, ele não tem nada a esconder. Isso se torna especialmente verdade nessa nova temporada, que eu revi pra fazer esse vídeo e me fez perceber como não dão valor à série em só como ela é. Se construiu essa necessidade de ter uma narrativa carregada, escondendo mistérios e segredos, mas é mais um show engraçado e interpretativo do que um mistério a ser resolvido. Se você pegar um episódio pra falar sobre amizades tóxicas ou lidar com luto, vai gerar uma conversa bem mais interessante do que, sei lá, sobre o que esse livro é sobre. Tipo,
Quem liga? Desde o começo de tudo, a base pra esse mundo foram só uns amigos que queriam criar coisas. E eu não consigo não enxergar toda a tentativa de explicar o que eles queriam fazer de outra forma que não se achando melhor do que esse motivo. Eu não acho que tem um problema um show só querer existir, porque quem criou queria fazer algo divertido ou criativo. E eu queria propor uma alternativa. Talvez não tenha um motivo por trás de nada aqui. Pelo menos não um que caiba em uma resposta universal ou oficial. Então por que você não cria sua própria versão? Veja a série e pense sobre. Talvez você ache um motivo. Talvez não, talvez você se torne parte do motivo. E eu acho que as respostas vão variar do quão interessante você consegue tornar as coisas. Tipo, olha pra mim, eu tornei essa série de curtas bem mais interessantes do que eram antes. Talvez eu faça isso com a série alguma hora. Mas se eu fizer, provavelmente vai estar lá no Apoia-se primeiro. O que te dá meio que um motivo pra você me apoiar, né? Se você quiser ver esse vídeo antes dos outros. Até porque, se aprendemos alguma coisa nesse vídeo, apoie artistas. Especialmente eu, por favor. E sendo honesto, eu definitivamente gostaria de ouvir o que você teria pra falar dessa série. Sobe aqui, faz um vídeo sobre. Eu não quero saber o que Don't Hug Me I'm Scared é sobre. Eu quero saber o que você sentiu assistindo. Então, o que você sentiu assistindo?